Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Provérbios, capítulo 25. Glórias a Deus. Diz assim: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a glória dos reis está em descobri-las. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Não te precipites em demandar contra alguém, para que depois, ao fim, fiques sem ação. Quando teu próximo te puser em apuros. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Glórias a Deus. Versículo de número 9. Glória a Deus. Planteia a tua causa com o teu próximo e não reveles o problema a outro, para que não te desonre o que ouvir a tua infâmia não se aparte de ti. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendente de ouro e gargantilha de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque recreia a alma do seu Senhor. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel, come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha a vomitá-lo. Não ponhas muito os pés na casa de teu próximo, para que não se enfade de ti e passe a te odiar. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu irmão. Como dente quebrado e pé desengonçado é no tempo da angústia a confiança no desleal. O que canta canções com o coração aflito é como aquele que despe a veste num dia frio, ou como vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte afugenta a chuva, a face irada a língua fingida. Melhor é morar só num canto do terraço do que como mulher briguenta numa casa ampla. Como água fresca para a alma cansada, tais são as obras novas vindas de terra distante. Como fonte turvada e manancial degradado, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim
busca a sua própria glória não é glória. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode dominar-se. Glórias a Deus. Aleluia. As palavras de Salomão no livro de Provérbios. O homem a qual levou um sacrifício a Deus, e em troca aquele sacrifício que ele levou a Deus, matando ali todos os bois que ele tinha, a única coisa que ele pediu a Deus foi que lhe desse sabedoria. Vemos que no versículo 6 está escrito: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque é melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante dos príncipes que os teus olhos já viram. Jesus, ele também nos ensinou sobre isso. Palavras de sabedoria, para que você não venha chegar numa festa e se assentar nos primeiros assentos, e o dono da festa chegar e dizer para que você não se assente ali, pois é o lugar de outro. Assim também, Salomão já havia nos avisado sobre isso, para que nós venhamos ser humildes e não querer escolher os melhores lugares, e não querer buscar glória para nós mesmos. Porque as palavras de sabedoria, está escrito no versículo 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim são palavras ditas a seu tempo. Porque nem toda palavra ela pode ser dita no tempo que nós queremos, mas no tempo em que ela tem de ser proferida. Porque muitas das vezes com as nossas palavras nós achamos que vamos ajudar alguém, mas acabamos maltratando aquelas pessoas com as próprias palavras do ser humano. Por isso a palavra ela tem que ser dita ao seu tempo. Glórias a Deus. E no versículo 12 está escrito: como pendente de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como pendente de ouro a palavra de sabedoria do sábio, mas para aquele ouvido que está atento para ouvir as palavras, porque nem todos estão atentos para ouvir. Muitas das vezes Deus usa os seus vasos para repreender a igreja, mas quem é o ouvido atento para ouvir as palavras de sabedoria que vem do trono do Altíssimo? Porque nem todos estão dispostos a ouvir a palavra que vem de repreensão, mas Deus, está escrito que Ele repreende a quem o ama, e o filho que recebe a repreensão de Deus como filho, ele é filho, mas aquele que não recebe a repreensão de Deus é bastardo. Versículo de número 14: como nuvens e vento que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Homens que ficam se gloriando daquilo que eles não fizeram, se gaba falsamente de dádivas, aquilo que ele não fez, mas quer tomar a glória para si próprio. Porque, meus irmãos, quando uma pessoa é curada através de um pastor, através de um obreiro, através de qualquer pessoa da igreja, aquela dádiva ela não é minha, mas é de Deus. Porque eu vou me gloriar, muitas pessoas estão vindo na igreja sendo curadas através da vida do irmão Gabriel, através da vida do pastor Francisco, mas essa dádiva ela não veio para o homem, essa dádiva ela é de Deus, porque foi Jesus quem curou, foi Jesus quem operou sinais e maravilhas. Então, porque o homem está tomando a dádiva para si próprio,
16: achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha a vomitá-lo. Porque as palavras daqueles que vêm para te elogiar são como mel, elas são doces. Doce, palavras doces e suaves, que vêm para te dizer: olha, Deus é na tua vida, meu irmão. Palavras agradáveis aos seus ouvidos, mas Satanás ele vem com sapatos de algodão, querendo enganar o homem, elogiando, te tratando bem, te dando presente, para que lá na frente você venha se ensoberbecer. Se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Mas quem é que tem coragem de pegar aquele que só vem a te aborrecer e você saber que ele tem fome, dar-lhe pão para ele comer, e saber que ele tem sede, dar-lhe água para que ele venha a beber? Mas está escrito: assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Porque o nosso galardão não está nessa terra. Porque muitos homens gostam de ser adorados na terra, aplaudidos, como os faziam os fariseus. Eles gostavam de ser aplaudidos diante dos homens. Eles gostavam de fazer reuniões em que os homens o aplaudissem e te elogiassem. Mas o nosso galardão não está na terra. O nosso galardão está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Glórias a Deus. Vamos para o versículo 27. Comer muito mel não é bom, assim a busca da sua própria glória não é glória. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode dominar-se. Porque muitos fazem a obra de Deus, se dizem ser homem de Deus, até estão com a mão no arado, mas não têm domínio próprio. Muitos dizem ter a paz, ter a longanimidade, mas não têm o domínio próprio, porque logo quando vem uma intriga se escandaliza. Comer muito mel não é bom. O mel é comparado ao pecado, porque o mel ele é doce. Mas se você começar a comer muito mel, ele vem te fadigar, começa a enjoar. E se você comer demais, você pode chegar até mesmo a vomitar. Assim também é o pecado da terra, ele é gostoso, ele é saboroso. Quando você está na prática do pecado, você está ali porque ele é bom. Aos olhos humanos, o pecado ele é gostoso. Mas o problema não está no pecado, está no salário. Porque o pecado é como o mel, ele é saboroso para os lábios do ser humano. Quando Davi ele pecou com Betseba, foi bom para ele aquele momento. Ele se deitou com ela, para ele pode ter sido maravilhoso. Depois ele jogou o seu pecado debaixo do tapete e ficou ali a folgar. Mas Deus ele estava vendo tudo. Assim como nos dias de hoje, muitos grandes homens de Deus e também pequenos acham que estão fazendo coisas e Deus não está vendo. Acham que estão pecando. Ah, mas eu pequei só um pouquinho. Mas para Deus não existe pecadinho e nem pecadão, existe o pecado. Um dia chegará a punição, porque o salário do pecado é a morte. Se não tem domínio próprio,
não tem todos os frutos do Espírito. Se é para falar palavras torpes, refreia a sua língua, porque está escrito: irai-vos, mas não pecai. Se é para se irritar, antes fique calado, porque está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque a ira, ela é da carne, e a carne ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e ambas se opõem uma contra a outra. Mas a partir do momento que você começa a pôr aquela ira para fora, você já está pecando. E o pecado não opera a justiça de Deus. Como o homem pode se dizer, falar que é justo, mas não está operando a justiça quando se ira? Quando a ira vem tomar os seus lábios, ele fala palavras desagradáveis, ele vem a machucar o seu irmão, também está escrito: todo aquele que diz que me ama, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Então, como eu posso dizer que sou um servo de Deus justo, e o meu coração está cheio de ira e contenda? Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para dominar este mundo, porque este mundo já é do maligno. Quando Satanás ele levou Jesus até o alto monte, ele mostrou ali em um rápido tempo todos os reinos do mundo, e ele disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque tudo isso é meu, a mim foi me dado, e dou a quem o quero. Se Satanás ele tentou até mesmo a Jesus, quem dirá nós que somos servos de Deus? Mas o mais interessante é que a Bíblia diz que Satanás, quando Jesus ali terminou aquela tentação de Satanás, ele ausentou-se de Jesus, mas não está escrito para sempre. Está escrito que ele ausentou-se, mas por algum tempo. Então ele vem a tentar os servos de Deus, ele se ausenta e volta. Satanás só vai deixar de tentar nós que somos servos de Deus quando nós viemos a morrer, ou quando a igreja for arrebatada dessa terra. Acautelai-vos, acautelai-vos, porque muitos têm caído no engano de Satanás, errando em poucas coisas. Mas para Deus não existe erro pequeno nem grande, mas existe somente o erro e o acerto. Existe somente a verdade e a mentira, porque também está escrito que a palavra do homem seja sim, sim, e não, não, e o que passar disso vem do maligno. Porque muitos têm caído nas armadilhas de Satanás, como está escrito, tomando glória e glória para si próprio. Porque se Deus opera sinais e maravilhas, dizem aqui na igreja que está o poder de Deus. Não, o poder de Deus ele acompanha os seus servos, mas a glória tem que ser para Ele. Porque, meus irmãos, eu vou ajudar o meu próximo e eu vou mostrar que eu ajudei o meu próximo. O que eu vou fazer com o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6? Não faça como os hipócritas. Os hipócritas ajudam os outros para mostrar que ajudou. Ajuda uma, duas vezes para mostrar que ajudou e depois abandona aquela pessoa.
ensinou dessa maneira. Mas Satanás, ele está pegando o povo de Deus aos pouquinhos, entrando com sapatos de algodão. Porque você diz, Satanás não me pega. Mas veja que Salomão foi o homem mais sábio relatado na Bíblia Sagrada. E quando já estava velho, as suas mulheres o levaram, enganaram ele. Satanás veio sorrateiramente e veio ele a adorar outros deuses, a idolatria. O próprio Salomão, o homem que deu tudo o que ele tinha em sacrifício a Deus e pediu em troca apenas sabedoria, e Deus o deu a sabedoria que nenhum homem tinha naquele tempo, e ele veio a ser enganado por Satanás e caiu no caminho da idolatria. Então quem dirá nós se não vigiarmos? Quem dirá nós se não estivermos vigilantes diante do caminho de Deus? Andai em espírito, então não cumprireis a obra da carne. Errais, porque não conheceis as Escrituras. Porque muitos têm seguido o caminho da hipocrisia, adorando a deuses estranhos, tomando do mel dessa terra, que é saboroso, que é o pecado. Porque muitos têm pecado por falta de sabedoria, por isso muitos têm errado. Porque Salomão, ele caiu no engano do pecado, não foi porque ele não tinha Deus, mas Satanás, há quantos mil anos ele está operando nessa terra? Quantos mil anos ele tem enganado os servos de Deus? Então quem sou eu para dizer que não vou ser enganado por Satanás? Se até mesmo o próprio Salomão, ele foi enganado, quem dirá eu? Não queira tomar a glória para si próprio, mas saiba que só Deus é digno de glória. Se através das minhas mãos uma pessoa ela for ajudada, ela for curada, um leproso ele chegar aqui numa cadeira de rodas e sair andando, e uma pessoa disser para mim, olha o que você fez, não, pois eu não fiz nada, porque o operar de sinais e maravilhas é de Deus e não é meu. Porque todo homem não pode se exaltar, pois tem que ter o domínio próprio. Seja apto no ouvir e tardio no falar, e tardio para se irar, para chegar numa postura de varão perfeito, o que é difícil para o homem, mas para Deus nada é impossível. Essas palavras que eu tenho para deixar nesta noite, e que Deus venha abençoar a cada um, em nome de Jesus. Essa semana que vem, nos dias 9, 10 e 11 de outubro, terá a inauguração da igreja, e todos estão convidados a vir. Indiferente da religião, da placa da igreja, porque está escrito: segui a paz com todos e a santificação. Não importa se você é macumbeiro, não importa se você é católico, não importa se você é mendigo ou se você é rico, Jesus disse: vinde a mim todos. Então todos estão convidados para vir na inauguração da igreja e também nos cultos pós-inauguração. E assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.